Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mais Personalidade, o podcast da Rádio Mais, onde a gente conta histórias de pessoas que fazem a diferença na sociedade, nos lugares onde elas estão e que muitas vezes a gente não conhece toda a história, o que aconteceu antes do sucesso, ou até mesmo aprendizados de uma vida toda. E hoje, aqui no Mais Personalidade, a gente tem a alegria de receber Carlos Berti, o nome que representa tradição, força e também visão de um empresário que já tem muitos anos de história. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira, trabalho, acertos, erros, tudo isso hoje aqui. Carlos Berti, obrigada por vir aqui até a Rádio Mais, gravar com a gente o podcast Mais Personalidade. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Carol. O prazer é todo meu estar aqui na Rádio Mais, juntamente com você, e poder aí, talvez, dizer alguma coisa do Carlos Berti para os ouvintes da Rádio Mais. Vou perguntar. Quem é Carlos Berti? Bom, Carlos Berti é um cidadão sanjoséense, nascido em São José, aliás, nascido em casa, por parteira ainda. Olha que legal! Na época, 71 anos já, então na época era o trabalho de parteira, havia poucos médicos na cidade. Minha mãe, jovem, 16 para 17 anos, então teve lá seu primeiro filho em casa e eu sou sanjoséense, nascido, trabalhado em todas as empresas. Eu só tive um momentinho fora de São José, foi quando eu fiz a faculdade de engenharia, que eu comecei em Maringá e terminei em Ponta Grossa. Então foram aí 5, 6 anos da minha vida fora de São José dos Pinhais. Mas o resto desses 71 anos, sempre aqui nessa terra. E o senhor, então, é engenheiro civil? Sim, sou formado em engenharia civil. Engenharia civil. E por que o curso de engenharia civil, sair daqui de São José dos Pinhais? Na minha época, você tinha 3, 4 cursos. Ou era medicina, ou era engenharia, ou era advocacia, ou talvez lá odontologia, que eram os cursos que mais se colocava. Então, a gente, quando pequeno, gostando de número, então a ideia era engenharia, não tinha outro. Eu também tinha 2 primos que também derivavam para essa área e acabamos sendo motivados, então fomos para essa área da engenharia civil. Hoje, o senhor atua nessa área? Já atuou alguma vez? Já tive construtora, e hoje eu atuo para mim, faço obras de engenharia para mim só. Muito legal. Olhando a sua trajetória, qual é a lembrança mais viva da sua infância? Quando eu tinha 16 para 17 anos, meu pai tinha uma fábrica de móveis, fazia móveis e fazia casas pré-fabricadas, Estava relativamente bem, vamos dizer assim, no cenário. E quando foi um dia, ele foi para Santa Catarina com 3, 4 funcionários de automóvel, que ele ia montar os móveis de uma loja. Isso foi no mês de junho, julho, não me lembro bem, do ano de 71, num sábado de manhã, com muita serração, e ali onde a gente chamava de Artex, que é o São Marcos hoje, na época era Artex, ele bate o carro num caminhão que passa, tinha um posto de guarda, o caminhão passa pelo posto de guarda sem sinalização nenhuma para se esconder dos guardas, como havia muita serração, ele não viu, entrou debaixo do caminhão e quase morreu, arrebentou costela, rosto, enfim. Isso foi num sábado de manhã. Na segunda-feira à tarde, a nossa fábrica, 6 horas da tarde, ela pegou fogo. Então incendiou toda a fábrica. Nós morávamos do lado da fábrica, então a fábrica era toda de madeira, construção de madeira, barracão de madeira. Encostado à fábrica tinha a nossa garagem, encostado à nossa garagem tinha a nossa casa. Então esse incêndio destruiu toda a fábrica, destruiu a garagem e praticamente metade da nossa casa. E as pessoas que tentavam ajudar arrancavam as coisas de dentro, e jogavam na rua. Então quebrou,
roubaram, enfim. Então, nos meus 16 anos de idade, eu tinha meu pai quase morto, né? E com um incêndio que tirou tudo o que nós tínhamos. Então, naquela noite, eu me lembro assim, não tinha onde morar, não tinha com que trabalhar, né? Havia um caminhão dentro da fábrica que queimou, o carro estava todo, o automóvel todo danificado, ou seja, uma situação extremamente complicada, né? O senhor era o irmão mais velho. Era eu e minha irmã tinha uma deficiência, né? Ela tinha síndrome de Down. Né? Eu sou o mais velho. Então, basicamente, eu. Né? O senhor se viu com 16 anos de idade tendo que resolver uma questão familiar grande, gravíssima, né? Exatamente, porque daí começou a se acumular dívidas, né? Porque você não tinha uma força de trabalho, funcionários para mandar embora, né? Eu me lembro bem assim que no meio da rua estava meu pai deitado num colchão, todo quebrado, né? Minha mãe ao lado dele, com minha irmã no colo. E eu lembro assim, olhando a fumaça subir, e eu olhei para o céu. E aí, e me perguntei, né? Porque a gente sempre pergunta, né, por que Deus faz isso comigo? Mas não foi essa pergunta que eu me lembro. Eu perguntei, puxa, Deus, o que você quer de nós? E eu lembro que um senhor, que eu nem sei quem é, né? nem vou me recordar quem seja, talvez eu nem conhecesse na época, colocou a mão no meu ombro, no ombro da minha mãe, e falou assim, força, filho. Então talvez eu entendi naquele dia que seria Deus nos falando de força. Mas sabe, depois eu fui crescendo e fui vendo que não era força não que Deus nos pedia. Porque várias vezes a gente fraquejou. Várias vezes a gente ficou com vontade de desistir. Mas o que eu senti e percebi na vida, que o que ele queria era persistência. Né? Perseverança. Talvez foi essa grande mensagem que Deus nos colocou. Que talvez não importa o que te aconteça, mas se você for perseverante, se você persistir nos sonhos, e o legal que esses dias eu vi que a gente tem que sonhar é de olhos abertos, né? Ter propósitos. Então talvez essa seja a grande marca do Carlos Berti, né? Perseverança e propósito. Ou seja, o que para muitos naquele momento poderia ter sido o final mesmo de um sonho, de uma vida, né? Você se colocar como vítima da própria história. De repente, foi o momento em que o senhor utilizou como a mola propulsora. Exatamente. Da sua vida. A motivação. A motivação maior para isso tudo. Porque nessa frase, né, que o senhor diz, Deus, o que você quer de nós? Ou seja, você já tem fé. Você já acredita. Sim. Em algo. Mas algumas coisas elas vêm para nos tirar o chão. Exatamente, são os desafios, né? Quando você coloca a palavra fé, né? A fé não é só um fato, vamos dizer assim, de você acreditar, né? Porque sempre vem momentos na tua vida que ela te provoca a desistir. Eu não sei se eu já posso antecipar uma história. Vamos lá. Uma história de fé que eu coloco bem. A minha filha ia casar. Então nós fizemos um salão de festa lá no nosso condomínio e ela ia casar. E eu preparei aquele salão. Na época eu atuava na prefeitura, na associação comercial, então havia um rol de amizades bastante grande. E o salão que eu tinha feito não cabia as pessoas, eu tinha que ampliar. E fiz uma ampliação com algumas tendas, uma estrutura metálica com alguma lona para conter sereno. 15 dias antes do casamento, deu uma chuva
imensa e torceu toda a minha estrutura e estragou. Nossa. E eu tive que refazer. Fomos 24 horas por dia de trabalho, 15 dias trabalhando, acabamos montando o salão, remontando para a festa. No dia do casamento, que era um sábado, de manhã até nasceu um solzinho, mas perto de 10, 11 horas da manhã, o céu escureceu e chuva. Aí a moça que estava fazendo a decoração, e ela ia casar num quiosque fora que a gente tem, né? E a cerimônia seria ali no quiosque fora. A moça chegou para mim e disse: seu Carlos, qual é o plano B? Eu digo: não tem plano B. Não tem plano B. Não, mas seu Carlos, está chovendo. Eu digo: não, mas não vai chover. E aquele céu escuro, né? Aí, não vai chover. Tá bom, continua. Aí, como eu ainda estava em obra no dia do casamento ainda, né? Eu fui comprar uns materiais de construção numa loja aqui, era perto do meio-dia, e aí uma chuva. Tanto que o rapaz teve que baixar a porta da loja porque a chuva estava entrando. Nisso me liga o pessoal do som, que eles iam trazer um equipamento para fazer a cerimônia fora. Ele me liga: seu Carlos, aqui em Curitiba está chovendo e então nem vou levar o equipamento, fazemos com o equipamento que está lá da banda mesmo. Digo: não, pode trazer, aqui não está chovendo. E a água caindo. Digo: não está chovendo, pode trazer, não vai chover. E assim foi o dia inteiro. Fomos almoçar com a nossa filha, que estava nesse spa para noiva. Pai chorando. Digo: filha, fique calma que não vai chover. E todo mundo, ou seja, a provocação, né, de que eu desistisse, que eu construísse o plano B, era de todo mundo, minha esposa, todo mundo. Enquanto o senhor estava contando, eu fiquei pensando na esposa do senhor. Eu falei: ela devia estar ali, ó, buzinando o ouvido fazer. Digo: não vai chover. Dele o tempo inteiro. Cheguei umas 4 horas em casa, a moça: seu Carlos, agora está chovendo, nós vamos fazer o plano B. Digo: não tem plano B. 6 horas da tarde, que daí tinha que colocar uns tapetes na rua ali. Disse: seu Carlos, eu não vou pôr os tapetes que está garoando. Digo: não, então você faz o seguinte, você pega um pano e vai enxugar umas cadeiras, e eu ainda de bermuda, ainda todo sujo, e já chegando porque o casamento era 7h15, já chegando alguns convidados, e eu ainda de bermuda ali, 6 horas da tarde. Digo: não, vamos enxugar as cadeiras, e não vai chover. Mas seu Carlos, está garoando. Digo: mas não vai chover. Para finalizar a história, 7 horas da noite, acredite ou não, tinha sol. Tinha acabado a chuva, um sol. No nosso terreno, assim, a gente vê o pôr do sol, fica aqueles raios bonitos. Um desenho no céu lindo, maravilhoso. Então eu digo para você, eu já ouvi falar que fé remove montanha, eu não sei se isso é verdade, mas eu digo para você que fé faz parar a chuva, faz. Faz parar de chover. Né? Mas eu tive o tempo todo pessoas provocando, né, para que eu desistisse desse propósito, desse sonho, né, dessa questão. Então a fé, quer dizer, você tem um processo de acreditar, mas muitas coisas ao teu redor fazem com que você desanime desse acreditar. E o senhor sabe que hoje muitos filósofos, né, até empresários, enfim, eles falam sobre você não ter um plano B. Que o grande problema do ser humano é ele ter o plano B. Né? Que o plano B faz você, diante de qualquer desafio, desistir do A. Porque você tem um plano B. Exatamente. Né? Né? Então não tem o plano B. O plano A e o plano B é o plano A melhorado. Exatamente. Né? Ou seja, você pega o teu plano original, adequa ele às situações que estão acontecendo, mas você segue nele. Né? Então eu realmente tinha este sonho, esse propósito. Né? Eu não sou ganancioso, mas gosto de ganhar dinheiro, gosto de empreender, gosto de evoluir, né? Então, e sempre entendi também que o dinheiro é algo que eu tenho que ganhar, mas eu não posso ser escravo dele, eu tenho que ganhar para que ele me sirva, né? Então, sempre trabalhei neste sentido,
né, construindo as coisas que me dessem prazer e ao mesmo tempo eu investisse na renda das coisas. Né? Pudesse usufruir dos benefícios que o dinheiro traz. Exatamente. Né? E no tempo certo, né? Porque, por exemplo, eu já tive tio meu que economizou uma vida inteira para que quando na velhice se, né, pudesse usufruir, aí ficou doente e gastou todo o dinheiro na saúde, né? Então ele nunca usufruiu. Um tio que nunca entrou num hotel, um tio que nunca sentou num restaurante, né? Então eu sempre entendia que à medida que eu ganhava, eu tinha que fazer com que ele me desse os prazeres que eu queria ter. Sim. Gosto de viajar, né? Então, sempre fiz isso. Fazendo isso. Quando eu conheci, eu não sou de São José dos Pinhais, né? Mas quando eu conheci o seu Carlos Berti, eu descobri que ele mora num condomínio com a família dele. Né? É o senhor... são 3 filhos, né? Os 3 filhos. E mais a minha mãe, que ainda é viva. E a mãe dele. Então, eles têm um condomínio fechado da família e todos moram ali. E esse era um sonho, uma brincadeira que eu e minha irmã a gente fazia. Né? Eu e minha irmã a gente se dá muito bem. E a gente sempre falava que a gente queria morar num condomínio fechado, né? E a família toda ali e ter um lugar onde pudesse confraternizar. O senhor criou nesse espaço um castelo. Por que um castelo? Então o castelo tem duas histórias, 2 versões. 2, mas as 2 reais, né? A primeira foi em função exatamente desse casamento, né? Quando eu fiz improvisos, veio a chuva e tive toda aquela problemática para resolver. Quando veio o segundo filho para casar, 7, 8 anos depois, também falou: pai, vou casar, quero fazer aqui no castelo. Digo, bom, e o castelo e o salão continuava do tamanho que era da primeira vez que eu fiz. Digo, bom, agora então não vou passar mais pelo improviso, eu vou ampliar isso aqui. Mas como ele diz, né, ele não me deu, pai, vou casar daqui 2 anos. Não, é 7, 8 meses, né? Digo, bom, então, aí eu, como engenheiro, digo, eu vou ter que ampliar isso aqui e tem que fazer umas paredes altas para acertar telhado. Digo, isso aqui vai demorar muito para mim levantar a parede, rebocar, calfinar. Digo, eu vou fazer de bloco, né? Bloco. Mas se eu só fizer de bloco, isso fica um barracão. Digo, então eu vou dar uma ideia aí, faço aqueles quadradinhos lá, dou uma ideia de um castelo medieval. E com isso eu ia pagar uma promessa. Né? Porque quando eu namorava a Márcia, bem no começo ela não me dava assim muita bola, sabe? Ela me esnobava um pouquinho, né? Daí se eu vou conquistar essa moça, daí eu falei para ela, se você casar comigo, eu vou fazer de você uma rainha. Né? Daí eu digo, chegou a hora de eu cumprir aquela promessa, vou fazer um castelo para minha rainha. Né? Ai, que lindo! E na verdade adorei. Eu gostei mais da segunda. Então cumpri, porque ela realmente merecia, né? Merecia um castelo pela esposa, pela mãe, né? Pela mulher que foi e que tem sido até agora, né? Então eu digo, essa mulher merece sim ser exaltada, merece um castelo. Ai, gente, e é um castelo, você entra lá, é um castelo medieval, é muito legal, é sensacional. E nós não fizemos, eu não uso esse castelo hoje a nível comercial, né, para ganhar dinheiro, mas tem muitos eventos no castelo, né, porque eu acabei participando na vida, na sociedade, associação comercial, associação dos engenheiros, Rotary, maçonaria, prefeitura. Então eu estive em todos esses órgãos aí, presidindo ou trabalhando, enfim. E normalmente quando tem um evento destes, né, o pessoal acaba me pedindo e eu acabo cedendo espaço. Amigos que acabam, né, vai casar um filho, aniversário de 15 anos e 1 ano, enfim, né? Então,
hoje já tem uma agenda bem cheinha, o castelo aí. O que era para ser algo de família acabou se tornando um negócio. E o que é legal, né? Porque como é um estilo bem medieval e eu busco, sempre que viajo, trago alguma peça, então ele hoje está realmente com um requinte de detalhes, né? De peças. Porque o Brasil, nós não somos da era medieval, então você não tem produtos. Mas você consegue trazer hoje de fora, né, peças bem importantes, né? É quase que um museu já, porque eu tenho móveis lá que são mais de 100 anos de execução. Né? Tem uma peça lá que ele era um tocheiro de uma igreja de Portugal, hoje é um abajur nosso, lá, peças de madeira entalhada, dourada, lindíssimas, né? Então a gente acaba investindo, passou a tomar gosto pela coisa. Então vamos dizer assim, eu acho que é algo digno de ser visto, né? Vale a pena conhecer, gente. Vale é muito legal, é muito legal. E o legal do castelo é que todo mundo diz, a gente entra aqui, tem uma energia gostosa. E eu digo que é a energia que as pessoas trazem, porque eu nunca vi ninguém entrar naquela porta e fazer cara feia. Não, é sensacional. A gente fica assim, nossa. Porque quando falavam que tinha um castelo ali, eu dizia, não é possível, um castelo. Né? E aí, a primeira vez que eu estive lá, eu falei, uau, o efeito uau, ele existe, né? E aí essas pessoas criam realmente uma energia positiva, né? Esses tempos a pessoa deixou umas flores lá, foi uma festa, numa sexta-feira à noite. Disse, mas eu venho pegar amanhã. Eu digo, não, pode pegar na segunda-feira, mas na segunda-feira vai estar murcho. Eu digo, não vai, porque aqui dentro tem uma energia tão boa que essas flores vão ficar. E ela veio na segunda-feira e as flores estavam bonitas ainda. Olha, né? Então é legal essa troca de energia que lá acontece. Sensacional. Né? O senhor comentou muitas vezes aqui de uma contribuição com o próximo, né? Então, um trabalho tanto na associação comercial, em outras associações, né? Como é que o senhor vê essa participação, né, social em várias entidades? Olha, eu acho isso fundamental, né? Porque, vamos dizer assim, eu acho que o maior dom que Deus me deu foi realmente de olhar a vida desta forma, né? De não desistir, desta fé, né? E isso trouxe benesses para mim, né? Hoje realmente me sinto uma pessoa realizada. Não vamos nem falar em riqueza ou pobreza, né? Que isso são dimensões, mas enfim, me sinto hoje uma pessoa realizada, né? Tenho meus filhos junto comigo, trabalhando comigo, tenho onde ganhar o seu dia a dia, sustentar suas famílias, enfim. Eu me sinto realizado naquilo que eu pretendia na vida. Puxa, se Deus me deu essas condições de fazer uma faculdade, de estudar, de ter cultura, condições de estar envolvido em órgãos, em entidades de classe, ou seja, por que não colocar um pouco deste meu dom, um pouco desse meu serviço a quem precisa, né? Então nós trabalhamos, eu sempre fizemos trabalhos comunitários, né? Eu, enquanto Rotary, a gente trabalhou muito com a PAI e outras entidades que o Rotary São José fez, mas particularmente eu com a minha esposa, a gente faz palestras para casais, né, em cursos de casais, trabalhamos com um curso de noivos na igreja, fomos ministros da Eucaristia, curso de batismo, enfim, liturgia, tudo que você pensar hoje de estrutura de igreja nós trabalhamos e sempre fazendo as ações sociais, né? O próprio Castelo hoje, esses dias, teve um evento das voluntárias do Erasto Gettner, 300 senhoras lá praticamente, coisa linda, maravilhosa, né? Onde foi feita uma feijoada, o diretor do hospital veio fazer. Então a gente cede, ou seja, é um pouco, é quase nada,
mas né, é uma sessão. Então nós cedemos o nosso tempo. Agora, depois da pandemia, diminuiu um pouco, mas eu diria para você que nós fazemos palestra para mais de 14, 15 grupos, ou seja, quase que todo o final de semana, amanhã dos domingos. Uma doação, né, para o próximo. Nós estamos entregando isso para o próximo. Né? Uhum. Quantos anos de casado? Nós estamos com 46. 46 anos de casado. Qual o segredo? Tem? Tem muitos segredos, né? Além de tratar a esposa como uma rainha. Eu acho que esse respeito, né, fundamental, né, o respeito, né, de você ter palavras amargas, qualquer coisa feia de palavra nunca é dito um para o outro, né? Brigamos, sim, temos discordâncias de algumas situações, sim, né, como todo casal. Nada é 100% sempre, mas o respeito, né, isso é bastante importante. E o legal também é que se eu me incomodar com o bem-estar dela, com as coisas boas dela, e ela se incomodar com as coisas boas minhas, né, com o meu bem-estar, não tem muito jeito de dar errado, não, né? Porque se eu defendo muito o meu lado, se eu defendo muito o meu jeito, se eu defendo muito a minha forma, aí a gente vai começar a ter entraves, né? Vai começar a ter intrigas, que daí são defesas nossas, né? Mas quando eu estou mais pensando um pouco no outro, não em mim, porque daí o meu bem vem pelo reflexo do que eu estou fazendo. Que você tá fazendo. Né? Então, riquíssima essa frase. Maravilhoso. Talvez seja esse um dos segredos, mas acima de tudo o respeito, né? Uhum. Dentro os seus vocês formaram família, né? Como é que foi para vocês formar essa família? Essa é outra história, outra pegadinha de Deus para conosco, né? Então, quando a gente casou, e eu e a Márcia, criança sempre foi, vamos dizer assim, o que a gente sempre quis. Filho é o que a gente sempre quis, né? Tanto que temos 3, né? E então, quando a gente casou, logo que a gente casou, quando a gente casou, eu ainda fazia faculdade, né? Estava em Ponta Grossa, então não dava para ter filho, né? Era sustentado pela Márcia, que era diretora de escola pública. Olha só, parceria. Ganhava uma fortuna, mas dava para nos sustentar. E então, aí quando a gente tentou a gravidez, nós não conseguimos engravidar, né? A Márcia não conseguia engravidar. Tentamos todas as coisas possíveis da época, eu estou falando isso de 40 anos atrás, todas as possibilidades, né, médicos, até que um dia sentamos na frente do médico e o diagnóstico foi: vocês não têm a possibilidade de ser pai e ser mãe, tanto com os problemas dela, com os meus, enfim. E daquele dia nós levantamos naquela mesa e dissemos: não, né, esse médico está fazendo o trabalho dele, mas ele não vai definir o nosso destino. Nós não vamos ser infelizes, né, porque nós não podemos girar na barriga. Fizemos até esse curso de casal do CIVC e a gente foi descobrindo que talvez o conceito de ser pai, ser mãe, ter filho sangue do próprio sangue, seja um conceito meramente humano. Talvez Deus tenha um conceito um pouco diferente. A gente foi maturando isso e nos tornamos pais do coração. Hoje os nossos 3 filhos são filhos do coração. As pessoas dizem: mas é como se fosse. Não é como se fosse. Porque na verdade a gente diz assim, se você for ver histórias bíblicas, Caim matou Abel, irmãos de sangue. Ou seja, o sangue não tem assim tanta força no processo. O que tem força é realmente o coração, é amar. Às vezes na palestra a gente diz assim: olha, a gente tem que se adotar.
né? Porque tem que adotar o marido, tem que adotar a esposa, eles não têm o nosso sangue. A família do marido, a família, da né? esposa. E você tem que adotar o próprio filho, porque tem muito filho, sangue do próprio sangue, abandonado dentro da sua própria casa. É verdade. Então o processo de adoção, se você pegar a letrinha A e colocar no meio, ela vira doação. E o jeito de ser feliz, como eu falei para você, é se doar, se entregar, é pensar um pouco no outro. E quando você se entrega, quando você coloca todo esse amor, né, quando você coloca toda essa força no coração, você acaba realmente construindo famílias, né? E a família é exatamente isso, né? Você ter que se entregar, você ter que se envolver. Eu sou tido aí como pai galinha, né? Abre as asas e põe todo mundo debaixo dessas asas, né? E então todos os filhos, como você já disse, moram lá conosco, moram juntos, cada um, claro, na sua casa, respeitando muito as suas liberdades. Isso também é uma coisa bem complicada. Eu, um momento na vida, imaginei que unidade era ajuntamento, né? Não, ajuntar não é unidade, você tem que respeitar realmente essas diferenças, né? Deixar que eles vivam as suas vidas, em que pese estão todos ali bem seguros, as crianças podem sair, brincar. A pandemia, que foi terrível para muita gente, né? Para nós acabou não sendo, porque tinha toda uma área, eu tenho 15 mil metros de terreno, tem lago, tem piscina, tem, enfim, tudo para eles, jardins, árvores. Então ali a gente, né, passa bem. Meus filhos todos trabalham comigo, né? Trabalho nas empresas, né? A gente faz com que as empresas cresçam. Como é que é isso? Vamos lá, eu também já trabalhei com meu pai, com a minha irmã. Como é que é para você? E aqui, várias vezes eu já conversei com vários empresários que também são empresas familiares, né? Onde a família acaba trabalhando toda junta. Quais são as maiores dificuldades? Quando eu começo com a engenharia civil, né, com construção, quebro também no meio do caminho, quebro a minha empresa. Aí, né? ó, viu, gente? Né? Aqui, ó, a gente já falou 2 perrengues grandes aqui para uma pessoa que hoje é considerada de muito sucesso. Então, na época, eu comecei a fazer obra pública, e foi na época do congelamento de preços, e daí eu não podia aumentar o preço, mas você não comprava o material, tinha que pagar ágil. Então, quebramos a construtora, né? Recomeço isso só com projetos e tal. E a minha família, a família do meu pai, ela é a família que lida com defunto em São José dos Pinhais, né? Já há mais de 80 anos, meu avô veio para cá, veio com uma fábrica de móveis, a pessoa que fazia defunto morreu, foi lá, ele fez o caixão para essa pessoa, e depois fez um segundo, e assim nasce a funerária. Ele não veio como funerária para cá, né? Mas nasceu pela necessidade da cidade. Olha que interessante. Então nós lidamos com isso. Daí, na época, a gente ampliou o projeto para um cemitério, né? E daí acabou também que, né, as famílias vão crescendo, a gente acabou separando um pouco as empresas, o tio fica com a funerária, nós ficamos com o cemitério. E neste momento eu entro então com a minha engenharia para o cemitério, né? Então começamos a tocar o cemitério. E na realidade eu e meu pai, né? Éramos nós dois, como eu já disse, praticamente filho único, que minha irmã já é falecida também, meu pai também já é falecido. E meu pai foi um sujeito que, por essas quebradas que ele deu, né, antes mesmo de ter esse incêndio, ele também teve várias outras coisas, não tinha dado certo, enfim. Mas ele me dava muitas possibilidades. E meu pai mal tinha o ensino, né, fundamental, mal sabia ler e escrever. Matemático por excelência, né, mas mal sabia ler e escrever. E ele confiava muito em mim, porque afinal de contas eu era um formado em engenharia, né? Então ele confiava e me deixava decidir. Então eu decidia muito. Depois meu pai fica doente, falece, e eu fico sozinho nas decisões. Aí começam a vir meus filhos, né? Filho, genro, eu tenho a mais velha é uma filha, casado com a Priscila, casado com o Maicon. Depois tem os 2 filhos, o Giancarlo e o Juliano. Então, e vem o meu genro, e esses 3 filhos eles começam, né? Jovens, então começam a trazê-los
mas ainda sob a minha batuta e sob o meu comando, né? Agora não, agora já estão 30, 40 anos ali, né? E a coisa mais difícil para mim foi realmente abrir mão das decisões sozinhas, né? Olha. Isso é muito complicado. Então, é o que eu vejo às vezes em algumas empresas familiares, que o patriarca não abre mão das suas decisões, né? Claro que eu coloco as minhas ideias, coloco os meus projetos, né? Ainda tenho muito projeto, eu sei que a vida não está tão longa para mim ainda, mas tenho muitos projetos. E eu sempre olhei muito para o futuro, né? Como diz, um olho no pires, outro olho no gato, né? Sempre olhei muito para o futuro. Mas hoje, hoje inclusive de manhã, toda segunda-feira, é a nossa reunião de família, né? Hoje tivemos algumas discussões sobre alguns projetos de futuro. Então, deixo que eles coloquem as suas ideias. E muitas vezes eu abro mão da minha, né? Engulo a minha ideia, engulo a minha vontade. Porque o projeto futuro é deles, já não é mais meu. Então, essa é uma grande dificuldade, porém, eu acho que é o grande segredo, né? De eu não usar a minha condição de patriarca e achar que o que eu faço é o melhor. Então, eles vêm com as ideias, eles vêm com a sua forma de pensar, né? É interessante que cada um tem um jeito, né? Diferente. O Giancarlo é mais, como ele lida com financeiro, com investimento, então o negócio dele é mais o dinheiro, né? Ter o dinheiro. Aí você já viu outro, não, o outro já gosta mais do patrimônio. Então é legal você trabalhar isso. Entendendo e olhando tudo isso. Eu estudo bastante a sucessão, né? A minha empresa também é uma empresa familiar. Já conversei aqui também em outros episódios do Mais Personalidade com empresários familiares. E eu sempre falo que para a sucessão ela ser uma sucessão de sucesso, os dois lados têm que doar muito. Exatamente. Né? Voltamos lá para a doação. Exatamente. Voltamos lá para a doação. Tem que querer muito, né? Porque quando o patriarca, ele também não doa o espaço, o tempo, a sua posição de decisão, e o sucessor, ele também, os dois lados têm que ser trabalhados, né? Os dois lados. Hoje, por exemplo, quando eu começo, eu tinha duas empresas, o cemitério e a construtora. A construtora realmente a gente vinha diminuindo o trabalho dela, então duas empresas. Hoje, com o advento dos filhos, hoje são 7 empresas. Né? Então eles ajudaram a criar as outras empresas. E uma coisa interessante, por exemplo, que uma das empresas que a gente tem, vocês podem falar? Sim, claro. A Cashbert, né? Que é uma empresa de pagamento digital. Mas essa empresa, eu estou lá atrás pensando no plano funeral, criar um cartão de benefício para plano funeral. Aí nasce a Cashbert, um cartão físico e tal. Daqui a pouco eu também, acho que a gente podia fazer isso digitalmente, né? Ter na palma da mão, porque hoje é a modernidade. Então nós criamos um produto que era para vender plano funeral. Hoje o que a Cashbert não faz é vender plano funeral. Hoje ela tudo mesmo. Virou um meio de pagamento, controle de combustível, já está no Brasil todo. Né? Então, vamos dizer assim, mas aí sim muito deles daí, né? Aí da novidade, da tecnologia, né? Qual é a maior lição que o senhor gostaria de passar para os seus filhos, de ensinar, assim, do tipo, eu fiz o meu trabalho? A maior lição, assim, que, por exemplo, o senhor lá no final da sua vida olhar para os seus filhos e falar, esses meninos aprenderam. Eu ensinei bem ensinado. Qual é essa lição que o senhor gostaria que eles tivessem, assim, muito bem firmes neles? Talvez alguns pontos, né? Esse da determinação, né? Porque tanto na vida quanto nas empresas você sempre terá desafios, sempre terá dificuldade, né? Às vezes eles colocam, pai, mas isso é difícil. Eu digo, que legal que é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, né? Que bom que é difícil e que nós temos a capacidade de resolver, né? Temos a capacidade de discernir sobre isso e resolver.
Então, a persistência, né? Você ter essa persistência. Segundo ponto, que nem a gente falava do sonho ou propósito, né? Então, às vezes as pessoas falam de sonho, o sonho é legal, é bacana, mas ele tem que ser de olhos abertos, porque às vezes o sonho é algo que você faz dormindo, mas propósito não, propósito é algo que você pensa acordado, né? Propósito que você, vamos dizer assim, você elabora. Então, criar, né? Não perder o sentido do propósito, que isso é bastante importante. E terceiro que é o fundamental de todos, que é a união, né? Então hoje a gente sabe, né? E a gente já tem história de São José dos Pinhais, famílias no passado ricas, que de repente segunda, terceira geração não conseguiram manter os processos. Então isso eu acho e passa muito pela união. Então, à medida em que você começa a ter dinheiro, né, a partilha desse dinheiro começa a ser complicada. Eu tenho uma historinha disso lá do cemitério. Uma família um dia chega, uns 10 mais ou menos, dentro de uma Brasília. Todo mundo abraçando, chorando e tal, porque o velho, o senhor, o patriarca havia falecido. E todo mundo desce da Brasília se abraçando lá, todo mundo comovido. Muito bem. Sepultaram o velho. Na volta, uma briga no estacionamento para ver quem que ia embora com a Brasília. Olha. Né? Então, isso realmente é o retrato hoje de muitas questões. Sim. De você fazer a divisão das heranças. Né? Quando você coloca dinheiro, patrimônio, para você dividir, então quando a gente busca isso, né, só do meu lado, e de novo vem aquela ideia da família, né? Se eu pensar no outro, não em mim, e o outro pensar em mim, a gente resolve muito fácil. Com certeza. Eu espero não ter muito problema com os meus filhos, porque hoje já é tudo dividido, não vão ter que quando eu morrer não vão ter que dividir nada. Já está tudo dividido. A não ser algumas roupas que eles queiram, mas o resto já... O senhor falou em propósito, né? E não foi a primeira vez que a gente comentou aqui sobre isso, mas fica uma pergunta. Como é para o senhor e qual é o propósito, né? Trabalhar com a morte, né? Com o final da vida das pessoas. Qual é o propósito? Como é que o senhor significou isso, né? Como dar significado para isso? Bom, um pouco no começo, porque era uma questão de família, né? E aí era o que você herdou, era o que você tinha que fazer, né? Mas hoje, e a gente vê também com um pouco de tristeza, né, esse certo abandono hoje do que está acontecendo do ser que falece, né? Então a gente tem o cemitério, você vê, visitação diminui para um monte, né? Eu vejo até lá em casa, eu vou, porque claro, o cemitério é nosso, mas eu tenho meu avô no centro aqui, eu às vezes em quando vou, mas meus filhos não vão ver o bisavô dele, né? Então, esse certo abandono, isso é ruim. E a gente hoje está criando um projeto novo, que chamamos de Memorial Bert, né? Exatamente para tentar fazer um resgate diferente disso, né? Olhar essa juventude, com que ela está, vamos dizer assim, como ela enxerga a vida. E nós já sabemos, povo sem passado, sem história, enfim, né? Nós já sabemos disso tudo. Preciso enraizar. E eu sempre digo, o cemitério não é um depósito de ossos, é realmente um lugar de guardar memórias. E eu preciso estar reverenciando esta memória. Então, assim, eu tenho como um propósito nesta área funeral, é o resgate disto. Entendeu? Porque eu vejo que as coisas estão se perdendo. Então, dentro desse resgate, você tem projetos para que isso aconteça. Ela acontece da noite para o dia. Né? Não acontece eu chegar na cabeça de cada jovem. Eu tenho que fazer um trabalho. Então, como propósito nesta questão hoje da morte, é realmente a ideia
desse resgate, né? Dessa memória, que as pessoas possam, de uma forma moderna, menos traumática, porque hoje, por exemplo, tem um túmulo da família, morreu o pai, morreu a mãe, depois fica de quem é, quem limpa, quem faz, sabe? Eu preciso tirar. Então nós estamos hoje no projeto tirando tudo isso, porque nós estamos vendo que essas coisas acabam afastando as pessoas da reverência, né? Acabam, não, eu reverencio lá em casa, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, esse propósito de melhorar gera projeto, né? Gera atividade, gera alguma coisa para fazer. E eu sempre digo, por exemplo, eu olho para o meu neto, o Arthur, e tenho 5 netos, né? 17 anos, 13, 7 e 2. Então eu olho para eles e fico pensando, puxa, se eu deixar hoje o cemitério do jeito que eu vou deixar para eles um elefante branco, porque eu vou deixar um acúmulo de ossos, aí sim será um depósito de ossos, porque você não terá ninguém para ir visitar, ou para cuidar, ou para manter. Sim, até porque vai passando o tempo. E isso não dá para fechar, né? Vou fechar o cemitério, não tem como, né? É uma atividade que você não encerra. Então, quando eu olho para essas crianças, eu tenho que fazer algo para que eu entre numa modernidade, inclusive, de se pensar nessa reverência da morte. Porque a morte, ela muda. Se você olhar lá nos cemitérios europeus, os cemitérios antigos, obras de artes, né? Tinha obras hoje valiosíssimas que estão nos túmulos. Hoje para gavetinha conjugada, né? E daqui a pouco para um projeto novo que nós estamos fazendo. Qualquer hora, se me der a oportunidade, venho contar do projeto novo que a gente tem, né? Mas tudo visando, né? Então você veja, vamos dizer assim, você pensa nisso e quanta coisa você tem que... Eu vejo no senhor uma vontade de querer melhorar a vida das pessoas, né? Enquanto há vida. Enquanto né? há vida. Enquanto há vida, né? É uma vontade genuína. Se fosse para o senhor voltar lá nos seus 20 anos de idade, o que o senhor diria para você mesmo? O que eu diria para mim? Puxa vida. Eu acho que eu diria, faça as mesmas coisas que você fez, né? Pense do mesmo jeito que você pensou, né? Às vezes você pode até me perguntar se tem algo de que eu me arrependa de ter feito, né? Claro, existe. Se a gente for assim no miúdo, né? No íntimo, né? Possa ter coisas ou outras que você se arrependa de ter feito por algum momento de nervosismo ou de não estar bem, enfim, né? Mas assim, no campo geral, no campo mais macro, realmente não tem nada do que eu me arrependo, né? Faria igual? Não, talvez eu fizesse melhor. Né? Um pouco melhor. Mas é injusto também com a gente mesmo. A gente hoje olhar para o passado e dizer, poxa, eu faria melhor lá. É injusto um pouco isso, né? Mas uma outra coisinha eu poderia até ter feito melhor, né? Mas realmente não. O senhor contou várias passagens difíceis aqui na vida do senhor. Qual foi a mais difícil mesmo? Foi a dos 16 anos do pegar fogo? Eu acho que é a dos filhos, né? A dos filhos, né? Porque essa é uma decisão, porque aquilo, vamos dizer assim, aquilo machuca muito, né? Principalmente a mulher, a Márcia. A Márcia foi uma pessoa, uma mulher que se machucou muito, porque quando ela olha do lado, né? As mulheres, possibilidade de ser mãe, uma possibilidade que Deus deu a ela é a mulher, né? E ela queria ser mãe, e de repente impedida disso, né? Então isso marcou demais. Então a gente mudar essa forma, mudar esse entendimento, para mim era mais fácil, né? Para mim era mais fácil, mas para ela foi muito complicado. E quando essa mulher muda esse entendimento e assume esse papel de mãe, né? Eu não quero dizer que ela é a melhor do mundo, porque, né? Mas está entre as melhores do mundo, com certeza, né? Então é bonito ver o senhor falando sobre isso, e eu acho que eu vou até refazer a frase. Eu sou mãe hoje de 2 meninas e eu sempre falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa.
eu acho que nasce uma vontade de ser mãe e já vem a culpa junto, já só da vontade de ser mãe, né? Já vem essa culpa que a gente carrega por a mãe mulher que não consegue engravidar, vem a culpa por não conseguir engravidar, a mulher que não consegue parir normal, né? Que é o meu caso, por exemplo, eu não tive parto normal. Me sinto culpada por não ter tido parto normal. A mãe que não consegue amamentar se sente culpada por não amamentar. A gente sempre vai colocando essas cargas, né, na gente. Para o senhor hoje ser avô, o que significa? Esse eu acho que é o prêmio, né? O prêmio? É o grande prêmio da vida, né? São 5 netos, um homem e 4 mulheres, né? Então, esse é o grande prêmio. E o homem se chama Arthur, e ele diz assim, que eu sou, ainda com 8 anos, né? Porque a gente vai perdendo isso, mas que eu sou o melhor amigo dele. Que delícia. Então, isso é legal. A gente vai perdendo um pouco isso com o tempo, né? Eles vão passando. Mas o carinho que eles têm, o cuidado que eles têm, né? Eu tenho uma neta de 13 anos que a mãe dela não pode falar nada da avó, que ela é uma defensora ferrenha, a Natália, né? Defensora ferrenha da avó. Então esse é o grande prêmio, né? Que a gente tem, porque quando você, né, tem o filho, você não pode, até por função de pai e mãe, você não pode fazer as vontades, ou seja, você tem que ser duro, né? A gente sempre diz assim, vocês falam um pouquinho nas palestras, a gente tem a missão de frustrar os nossos filhos, criar a resiliência neles, né? Você tem que ter autoridade, você, enfim, tem que colocar regras, você tem que colocar de castigo, né? Ou seja, uma série de coisas que acabam não sendo agradável para o relacionamento. E quando vem o neto, ou os netos, né? Você está livre como avô e vó, livre, leve e solto. Você tem uma autorização social. Para fazer, né? Para mimar, para deixar fazer tudo. Então, é bem... Agora, esse final de semana, por exemplo, eles foram... Minha filha foi para a praia, minha filha tem 3, né? Foi para a praia, está chovendo, nós não queríamos ir. Mas aí os 3, vamos. Aí acabamos indo, né? Acabamos indo para a praia lá para passar. Eu falo para minha mãe, mãe, você nunca fez isso por mim. Ela, eu era sua mãe? Eu falo, agora você faz tudo pelas minhas filhas. Com o filho. O senhor falou bastante de sonhos. Qual sonho ainda não realizou? Tem um sonho? Olha, claro, eu tenho, por exemplo, né? Nós estamos aí com a Cashbert que está engatinhando, então o sonho de torná-la de fato concretizar, de fato rentável. Começamos aí agora a Bert Energy também, uma empresa de energia solar, é um sonho de remontar essa empresa. Te falei do memorial, né? Um sonho de... Ali tem construções, edificações, enfim. Agora só que esses sonhos já não são tão meus, sabe? Né? Já é um sonho para eles, né? Aí entra um probleminha, mas será que eles querem esses sonhos, né? Será que... Mas, de qualquer forma, como eu disse para você, cemitério não é uma coisa que a família possa fechar. Então, ele tem que continuar. Se não for o meu, eles modifiquem o meu. Mas, né? Mas o caminho é esse. Quando eu falo de propósito, é mais ou menos assim, ó, eu decido, eu vou para Porto Alegre hoje. Chega na estrada ali em Santa Catarina, caiu barreira. Não, sabe de uma coisa? Eu vou para São Paulo. Chega lá em Registro, deu outro problema. Eu vou voltar para Porto Alegre. Isso é sem propósito. Entendi. Eu não sei para onde eu vou. Agora, eu vou para Porto Alegre. Se caiu barreira, eu vou para outra estrada. Se ficar parado 3 dias, eu fico parado. Mas eu vou para Porto Alegre. Esse é o meu propósito. Eu vou para lá. O que vai acontecer no meio do caminho não me interessa. Eu vou para lá. Eu não vou trocar de rumo, de direção. Então, quando eu digo do cemitério desses projetos, o propósito é esse. Agora, como vai ser? Se é exatamente aquilo que eu estou pensando, que eu estou pondo no papel, que eu estou, né, pondo nos projetos, não sei. Eles podem definir diferente.
mas não pode derivar do propósito, porque eles têm um tipo de empresa que não pode ser fechada. Então, tem que fazer esse propósito, né? Então, se não é bem o sonho meu, se não é bem o sonho deles, a gente tem que mesclar isso, mas não podemos perder o propósito, a direção final, né? Então, para mim, não tenho. Talvez um sonho que eu queria, hoje eu conheço 42 países, queria fechar 50 pelo menos. Qual o próximo? O sonho do próximo. Estamos indo para Hungria, Finlândia, aquele lado lá de cima. Vai ver a Aurora Boreal? A Aurora Boreal. Ai, já vi ela no Alasca, legal, agora vamos para o outro lado lá. Né? O Marcos Broto, que é caçador de Aurora Boreal, já participou com a gente aqui no Mais Personalidade. Ele contou boas histórias, vale a pena assistir esse episódio. É muito bacana. Então, qual foi, desses 42 países, qual o preferido, o melhor? Qual o senhor mais gostou? Às vezes me perguntam, né? Qual é o mais bonito, qual? Então, assim, cada lugar tem o seu jeito, a sua característica, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora, no começo do ano, no Japão. Então, comparar Japão com o quê? Com o México? Sabe? São coisas distintas, não dá. Banana você tem com abacaxi, não tem como comparar, né? Mas, para não deixar em branco a minha resposta, uma cidade que eu achei assim, encantadora, né? Algumas encantadoras, como Bruges, né? Em Bruxelas, né? Luxemburgo, umas cidades encantadoras. Mas uma cidade que de fato me encantou foi São Petersburgo da Rússia. Pela limpeza, sabe, realmente... Sabe, se sentiu bem. Senti bem, né, nessa cidade, entende? Não que seja mais bonita ou menos bonita, mas é uma cidade que... E o senhor visita o mesmo lugar várias vezes ou não? Ou a meta, o propósito é conhecer lugares diferentes sempre? Exatamente. Eu busco não ir para o mesmo lugar. Né? Busco não ir para o mesmo lugar. Se bem que, por exemplo, estou com uma neta de 13 anos e ela já disse, quando fizer 15, que é uma viagem para a Itália com o vô e a avó. A Itália a gente já andou de cabo a rabo pela Itália. Então vou ter que voltar para a Itália com a neta de 13 anos, a Natália. Né? Mas é só nessas circunstâncias, entendeu? Eu por ir de novo, porque já não tenho mais tanto tempo assim para gastar e ver as mesmas coisas, né? Então eu gosto, tá um foco aí fazer os 50 países aí. E para o senhor, o que é aproveitar a vida? Eu acho que é exatamente isso, né? Eu diria, voltando lá, né? É você não ser escravo, né, do dinheiro. Então, à medida em que você trabalho, é um aproveitar de vida, né? Eu gosto de fazer, gosto de trabalhar, gosto de pensar, gosto de estar envolvido com pessoas, os famosos hoje network, enfim, isso é legal, você estar convivendo. Você esteve no evento da prefeitura lá, né? Não é legal você estar aquele evento foi muito no meio empresarial? Isto eu acho que é aproveitar a vida, né? Família, né? Hoje, então, nós temos a nossa família, viajamos juntos, já fizemos viagens juntos, moramos juntos, trabalhamos juntos, nos curtimos o tempo todo. Isto é aproveitar a vida. Para nós, para mim e para a Márcia, viagem é o que nós gostamos. Nós gostamos. Tem gente que abomina, não gosta, mas nós gostamos. Então, nós achamos que viajar é aproveitar a vida, né? E temos feito isso, durante a nossa vida fizemos isso, né? E que nem eu digo, sempre medindo, né? Vou trabalhar bastante para depois... Não, para mim nunca é o depois, é agora. E aproveitando o caminho, né? Vamos aproveitando o caminho. E outra coisa, né? Que nem disse para você, eu trabalhei muito na sociedade, voluntariamente, associação comercial, associação dos engenheiros, a PAI, palestras. Então, é entregar um pouco de si para uma comunidade. Quando nós fazemos palestra, inclusive agora, semana passada tivemos uma palestra, chegamos lá, eles falaram para nós, você conhece o fulano e ciclano? A gente, né, não vai saber mais, né? Já lembro. Então, eles não estão aqui hoje porque estão cuidando da sua filhinha, que adotaram a filhinha. Então a nossa palestra tem aberto o coração de pessoas para esse processo, porque isso não é fácil.
né? Sim. Você abrir teu coração para fazer um processo de adoção não é fácil. Então a gente tem aberto para muitas pessoas. Puxa, eu acho que isso é aproveitar a vida. Com certeza. Né? Você saber que do teu testemunho uma criança hoje não está na rua. Com certeza. Né? Com certeza. E é um trabalho muito bonito. Vamos para o nosso encerramento. Vamos fazer aqui as perguntas ping-pong. Essa daqui são perguntas rápidas. Responder o que vem de primeira na cabeça. Carlos Berti, uma palavra que define a sua infância. Ai, minha infância. Volta lá. Volta lá na infância. Brincadeira. Brincadeira. Um valor que você não abre mão nunca. A família. Família. Uma saudade. Meu pai. Um lugar especial em São José dos Pinhais. A casa onde eu nasci. Um ídolo ou uma inspiração para você. Ayrton Senna. Um sentimento ao olhar a sua família. De amor, de unidade. E 2. Então. o que é felicidade para você? Estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida. Eu quero agradecer muito, senhor, por estar aqui hoje com a gente, por entregar tanto. Não imaginava que a história do senhor fosse tão bonita, tão cheia de conteúdo mesmo, né? E um conteúdo que tem intenção. Eu acho que o senhor me trouxe muito essa sensação de intenção em tudo que faz na vida, né? Que não deixa de ser o propósito também, sim, né? De fazer as coisas com amor, com dedicação, olhando para o outro. Então, quero agradecer por o senhor ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu aprendi muito hoje aqui com essa história, me emocionei diversas vezes e, mais uma vez, eu agradeço pela entrega. Portanto, meu muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você no teu programa, oportunidade de a gente falar um pouquinho da gente, como diz você. E como dizia meu pai, às vezes as pessoas veem o vinho que eu tomo, não vê o tomo que eu levo, né? Então, às vezes, foi muito bacana, muito gostoso ter participado. Muito obrigado. Exatamente. Quero agradecer mais uma vez a você que ficou com a gente aqui até o final. Muito obrigada. Essa equipe maravilhosa da Rádio Mais, hoje aqui com a gente, né? O Wesley, da VES Studio, e também o nosso Adriano Temil. Meu muito obrigada. E toda a nossa equipe da Rádio Mais. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer estar com você aqui na Rádio Mais. E aproveita, você que está aí com a gente, para maratonar os outros episódios. Tem histórias incríveis por aqui. E aguarde que vem mais. Rádio Mais apresenta Mais Personalidades.